Abraço surpreendente. Onaí aborda essa garota, mas ela diz pra ele não encostar no braço dela. Ele tenta pedir desculpas e em seguida pergunta o nome dela, mas ela diz que não. Mas assim que ela volta, ele pergunta o que aconteceu e já ela fala o nome pra ele. Ele pede pra que, por favor, ela não encoste no carro dele. E quando ela começa a se explicar, ele pede pra ela dar a volta. Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu. Ela fala que não gostou nem um pouco da abordagem dele. Ele fala que não fez nada demais e já ela diz que eles estão em Nova York e que ali não se aproxima de uma garota assim. Mas em seguida ela se apresenta e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta por que ela pegou tão pesado com ele no começo e também pergunta por que ela está segurando a mão dele. Ela pergunta se tem algum problema com a mão dela. Ele diz que não e fala que só achou estranho porque ela não parecia muito interessada no começo. Ela fala que gostou dele e como ela encosta no carro, ele pede para ela tomar cuidado para não arranhar o carro com a pulseira dela. Ela fala que tudo bem e pergunta se ele gostou da tatuagem. Ele fala que gostou muito e que ficou muito bem no corpo dela. Ele pergunta o nome dela e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele fala que gostou do que viu e já ela pergunta se ele vai levá-la para dar um passeio. Então ele faz questão de abrir a porta. Holanda começa pedindo com licença, fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ele se apresenta, ele pergunta pra onde ela vai tão bonita assim. Ela fala que está indo para uma festa. Ele fala que acabou de se mudar há pouco tempo e pergunta se ela mora por ali. E ela diz que sim. Ele fala que é novo por ali e que está tentando conhecer novas pessoas e pede o número dela. Ela diz que no momento ela não está interessada em conhecer alguém, então ele pergunta se ela é solteira. E como ela diz que ela é solteira, mais uma vez ele pede o número dela. Ela pergunta se pode ser o Instagram e ele pergunta o que há de errado em dar o número para ele. Ela fala que não tem nada errado, mas que ela prefere dar o Instagram para ele. Ele fala que não tem mídias sociais e pergunta se ele pode ter o número dela. Mas ela diz que ela não gosta de dar o número dela assim. E quando ele pergunta então como eles vão se conhecer, ela fala que não está interessada. E é claro, depois de tantas tentativas, ele acaba desistindo. Ela pergunta se é dele e ele fala que é claro que é dele. E ela pergunta novamente e mais uma vez ele fala que o carro é dele. Ela fala que é um ótimo carro e ele agradece. E como ela fala que ele pode pegar o número dela, ele pede para ela chegar mais perto dele. Ela diz para ele pegar o número dela, mas ele responde dizendo que ela acabou de dizer que não estava interessada em conhecer alguém que não parecia interessada nele. Ela fala que pensou melhor e que eles podem se conhecer. E ele pergunta por que ela mudou de ideia, porque pelo que ele entendeu ela não está interessada. Ela fala que como ela disse, ela gostou muito do carro dele. Ele agradece e fala que ele acha ela muito bonita e pede para ela dar uma volta. Em seguida, ela fala que eles poderiam sair para comer alguma coisa e ele fala que ele até está com fome, mas que ela acabou de dizer que estava indo para uma festa. E como ela fala que prefere sair com ele, ele pede para ela entrar no carro. E já nesse momento da conversa, ela diz pra ele que ela gosta de jantar em bons restaurantes e que gosta de viajar, e que ela também gosta de sentir que o homem cuida dela.
Ele pergunta por que ela está falando de dinheiro, sendo que ele acabou de conhecê-la. Ela fala que ela quis dizer no relacionamento, mas ele fala que eles não têm um relacionamento e que ele acabou de conhecê-la. E depois que ela diz que ele que quis conhecê-la, ele fala que é verdade, mas que ele não quer agora ficar pensando em dinheiro. Ele fala que ela deveria ir para casa e refletir sobre tudo o que ela disse, e que se eles estão tentando se conhecer, não era para ela estar mencionando viagens e compras com o dinheiro dele. E depois de dizer que ela é uma interesseira, ele pede por gentileza para que ela saia do carro dele. O Nair começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito linda se aproximando. Ele pergunta se está tudo bem e em seguida também pergunta o nome dela. E como ela diz pra ele que tem namorado, ele pergunta se ela não pode fazer uma nova amizade. Ela diz que não e ele deseja pra ela um ótimo dia. Ele pergunta o que aconteceu e fala que não tinha visto ela se aproximando. Ela começa a falar com ele, mas ele fala que vai sair para conversar com ela. Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu. Então ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair e também pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta por que ela voltou já que ela tem namorado, mas ela diz pra ele que na verdade ela não tem namorado. Ele diz que não foi isso que ela disse ainda há pouco. E já ela diz que às vezes ela precisa fazer isso para afastar homens desconhecidos. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que resolveu olhar melhor e que gostou dele. E já ele pergunta se ela olhou para ele ou para o carro dele. Ela fala que voltou por causa dele e em seguida pede o número do Nair. Ele fala que é claro e diz que tentou conhecê-la porque ele a achou muito bonita. Ela agradece o elogio e depois que ele entrega o telefone para ela, ela fala que vai ligar para ele só para ter certeza que ele deu o número certo. Ele pergunta como assim e fala que com certeza ele deu o número certo. E como ainda assim ela liga para ele, ele fala que vai salvar o número dela. Ele pergunta de onde ela é e ela diz para ele que ela é de Nova York e que mora ali há pouco tempo. E em seguida ele também pergunta se ela tem algum plano para hoje. Ela fala que estava pensando em jantar com as amigas dela e em seguida pergunta se esse carro é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e em seguida sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E dentro do carro ele a convida para dar um passeio e ela aceita, mas em seguida ele pergunta se realmente ela não tem namorado e ela diz que não. E depois de mostrar para ela um pouquinho do que a Lamborghini é capaz de fazer, ele fala que precisa parar o carro. Ele fala que ia convidá-la para ir para a casa dele, mas que pensando bem, ela é interesseira e que ele não confia nela. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e se ele está falando sério. E depois que ela também pergunta se ele quer que ela saia do carro, ele fala que com certeza, porque ela é interesseira. Ela pede para ele esperar e pergunta por quê. Ele fala porque ela é interesseira e que não tem nada para agregar na vida dele. Ela pergunta se ele tem certeza que ele quer que ela saia do carro. E como ele diz que sim, ela fala que vai embora porque sempre tem alguma coisa melhor na frente.